reforçar o que o nosso coordenador da estratégia saúde no Fórum dos Governadores já destacou, o governador Hélio Dias, reforçado agora pelo governador Renato Casagrande. Na verdade, a nossa pauta é exatamente essa, Rodrigo. É vacina, 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 é auxílio emergencial, porque nós precisamos mais do que nunca acelerar o Plano Nacional de Imunização. O Brasil, infelizmente, demorou a vacinar o nosso povo. Não só demorou, como esse processo de vacinação está lento. A quantidade de doses de vacinas que tem chegado aos nossos estados está sendo literalmente a conta-gotas. E nós sabemos mais do que nunca que, diante desse contexto, inclusive, de recrudescimento da pandemia, a saída tem que ser exatamente acelerar o processo de imunização da nossa população. Nós estamos ainda, senador Rodrigo Pacheco, ainda na etapa de início da vacinação das pessoas idosas. Eu estou dizendo início porque nós não conseguimos chegar ainda sequer na faixa das pessoas idosas, por exemplo, a partir de 80 anos. E é preciso aqui a gente ter clareza, como todos nós temos, e sensibilidade, que os nossos velhinhos, né, têm o direito a sobreviver. Têm o direito a sobreviver. E nós sabemos, né, que temos que ampliar, temos que concluir o processo de vacinação dos idosos, exatamente porque são eles os setores mais vulnerabilizados no contexto da pandemia. Mas lembremos que nós temos aqui, por exemplo, o desafio com os profissionais da educação, senador Rodrigo Pacheco. E tive a oportunidade de conversar com Vossa Excelência. Nós temos um desafio imenso no Brasil e no mundo, que é o retorno às atividades presenciais. Há um ano, que os nossos estudantes estão sem acesso às atividades presenciais, e nós sabemos os prejuízos que isso está acarretando do ponto de vista de aprofundar cada vez mais as dificuldades, as desigualdades sociais no campo da aprendizagem, da permanência e do acesso à escola. E os estudantes da rede pública são eles ainda, inclusive, os mais afetados. E nós não podemos ignorar aqui os dados da realidade. Primeiro, que nós temos no universo do magistério pelo país afora uma quantidade elevada de professores acima de 60 anos, inclusive com comorbidades. Ao mesmo tempo, claro, o medo que ainda paira com relação exatamente à questão de ser acometido da doença. Então, eu mais uma vez insisto nisso, porque, repito, nós temos que retomar as atividades presenciais no campo da educação, mas isso tem que ser feito com segurança, com responsabilidade. Temos também as pessoas com deficiência. Ainda ontem aqui no Rio Grande do Norte recebi as entidades representativas, né, das pessoas com deficiência aqui no Rio Grande do Norte e trazem um apelo, senador Rodrigo Pacheco. O apelo de que as pessoas com deficiência possam ser incluídas nos chamados grupos prioritários. Quero inclusive dizer aqui aos meus colegas governadores que determinei a Secretaria de Saúde aqui para fazer um estudo, e com base nesse estudo nós incluímos as pessoas com deficiência no plano estadual de vacinação e queremos trazer as pessoas com deficiência, aquelas que têm comorbidades, para a chamada terceira fase. Mas enfim, o que eu quero colocar aqui é a necessidade imperiosa, porque, claro, tem os profissionais da segurança, tem os profissionais da área de transportes e por aí vai. O fato é que nós precisamos, repito, acelerar. Para tanto, senador Rodrigo Pacheco, nós precisamos de duas coisas. Primeiro,
segurança na entrega das vacinas. O cronograma que foi anunciado pelo ministro da Saúde, nós temos que ter segurança. Esses prazos serão efetivamente cumpridos de chegada de doses de vacinas nos nossos estados, associado a outra coisa fundamental: ampliar a quantidade de doses a ser distribuída aos estados e municípios, para que a gente possa acelerar, para que a gente possa, senador Rodrigo Pacheco, não esperar por dezembro. Por que não? Até setembro, a gente imunizar a população brasileira, como inclusive está defendendo a empresária Luísa Trajano, a quem inclusive liguei essa semana, parabenizando pela atitude cidadã desse movimento que quer contribuir para a defesa da vida, ajudando no processo de imunização. Então, repito, cronograma, segurança do cronograma de entrega das vacinas, mas não só isso, ampliar a quantidade de doses de vacinas. Nesse contexto ainda, reforçar o que foi dito aqui com relação à questão dos recursos para a Covid. Veja bem, meu querido governador Wellington, a lei que instituiu a calamidade pública expirou em 2020, mas a pandemia não acabou. Muito pelo contrário, nós estamos aí com a chamada segunda onda. Vide o que está acontecendo em Manaus, com os nossos irmãos amazonenses, onde vários estados, inclusive o Rio Grande do Norte, se somou nessa corrente em defesa exatamente da vida, atendendo inclusive o apelo inclusive do próprio Ministério da Saúde, mas em especial do nosso governador. Então veja bem, a lei que instituiu a calamidade pública, ela expirou em dezembro, mas a pandemia não foi embora, pelo contrário, ela está aí ameaçando e muito novamente. A gente continua perdendo vidas diariamente. Então, diante disso, senador Rodrigo Pacheco, pelo amor de Deus, sente com o ministro da Economia. O ministro da Saúde faz 15 dias que nós solicitamos uma reunião com ele para discutir essa pauta. Infelizmente, essa reunião ainda não aconteceu. Então, o senador Rodrigo Pacheco precisa chegar junto do ministro da Economia para que os recursos sejam liberados. Como é que nós vamos manter os leitos de UTI para pacientes com Covid? Para se ter uma ideia, no Rio Grande do Norte, em 2020, só com habilitação de leitos, com custeio em geral para o atendimento a pacientes com Covid, foi cerca de 268 milhões. Agora, para 2021, nós temos uma projeção de despesa em torno de 290 milhões. E olha que eu estou falando de uma população de 3 milhões e meio. Então, senador Rodrigo Pacheco, é impossível, governador Ibanez, dar continuidade, garantir assistência, que é um direito sagrado do nosso povo, daqueles que são acometidos com o Covid, sem a participação da União. É impossível. É impossível. Então essa pauta é para ontem. É para antes de ontem. E terminando a questão do auxílio emergencial. Isso é para ontem também. Aliás, esse auxílio emergencial não devia ter sido suspenso, né, gente? Quando a gente fala do auxílio emergencial, a gente está falando das vidas que estão por trás desse auxílio emergencial, que precisa sim da ação do Estado brasileiro, como um direito de cidadania deles e um dever exatamente do Estado brasileiro. Então, senador Rodrigo Pacheco, fica aqui a nossa mensagem em nome do povo do Rio Grande do Norte. Eu tenho muito respeito pelo Congresso, pelo Parlamento. Aliás, toda a minha vida vem no exercício, inclusive, do Parlamento, inclusive desta casa, senador Rodrigo Pacheco, que eu tive a honra de passar 4 anos representando o povo do Rio Grande do Norte. E hoje está aí o senador Jean Paul,
né, nos substituindo com muito talento. Mas eu quero dizer o seguinte, que exatamente pelo respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, fica aqui o nosso apelo para que o Congresso, nesse momento, abrace a pauta da questão das vacinas, a questão dos recursos para a Covid e o auxílio emergencial. Por mais legítimo que seja, o Senado e a Câmara, nesse momento, tratar de outras pautas, mas as pautas que interessam ao povo brasileiro nesse momento, é isso. É mais vacina, são os recursos para o enfrentamento à Covid, prorrogar esses recursos e o auxílio emergencial.